Vamos lá, começar falando da Câmara, então, porque a Câmara dos Deputados aprovou, durante a madrugada, o projeto de lei que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado também. Reinaldo, eu vi aqui na sua coluna, né, você analisa que o texto do Paulinho da Força, com o aval do Mota, corresponde a passar a mão na cabeça de criminosos, né? Bandido bom é bandido o quê, ô Reinaldo? Bandido bom é bandido que está do nosso lado, né? Na cabeça deles. Bandido bom é bandido nosso, né? E bandido dos outros. Bom, bandido dos outros é bandido, tem que ser bandido morto, bandido pobre tem que ser bandido morto. Você veja a diferença, né, Diego? Você vê a facilidade, e a coisa foi aplaudida nessa casa de que falamos, na Câmara. Você viu a facilidade com que se enfileiraram mais uma centena de corpos ali, né? 122 pessoas mortas, 117 que eles consideram criminosos ligados ao PCC. Eu até faço ali um jogo de palavras no texto. Eu disse, nem são pessoas pés de chinelo, né, Diego? Porque muitas não tinham nem chinelo, né? Chinelo de dedo. Uma delas perdeu a cabeça, inclusive, o que foi tido como coisa normal. E acho que isso, durante um bom tempo, a imprensa brasileira vai ter que refletir a respeito. Porque vestiu a camisa da lei e da ordem, até aí tudo bem, eu também defendo lei e ordem, né? Agora, quando existem pessoas decapitadas, ou quando existe uma pessoa decapitada que seja, é preciso que isso que não se trate isso como se fosse uma linha assim, e também tinha um decapitado lá, né? Alguma coisa precisaria ser feita, sem dúvida nenhuma, alguma coisa precisaria ser feita, se fez, se enfileiraram os corpos, e agora a gente está vendo. Aqueles que aplaudiram esse tipo de coisa, a gente está vendo o que fazem com os seus bandidos, com quem tentou dar golpe de Estado, com quem tentou pôr fim à democracia no Brasil, né? A gente vê como o Centrão trata os seus, né? A gente vê o caso do Rodrigo Bacelar, no Rio de Janeiro. Presidente da Assembleia afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, né, do cargo de presidente. No entanto, continua, está lá, está solto. E as evidências, os indícios, vamos lá, que há contra ele são gravíssimos. Ele admitiu o vazamento da operação da Polícia Federal, indagado porque, sabendo que o outro está fugindo, não sei o quê, por que não anunciou, não denunciou? Ele disse, não, meu papel não é esse. Está lá. E foi solto com o auxílio do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que se diz ser o opositor local, eles têm uma pinima ali, não é? Mas ninguém na política do Rio quer que o Bacelar faça uma delação premiada. Deve ser por alguma razão. Aliás, ninguém quer no Rio de Janeiro que ele faça uma delação premiada em várias esferas. Ninguém quer uma delação premiada dele na política, ninguém quer uma delação premiada dele na esfera da justiça, ninguém quer uma delação premiada dele na esfera do Ministério Público. Todo mundo quer o Bacelar de boca fechada, né? Mas para matar preto e pobre é com uma facilidade tremenda. Matam, vão lá, fazem discurso no Senado, governadores se reúnem com Cláudio Castro, aplaudem, né? Falam em leis antiterrorismo. Agora, quando se trata, e eu não perdi o fio não, quando se trata de punir golpe de Estado, crimes contra o Estado Democrático de Direito, de salvar a pele da família Bolsonaro, porque é uma conversa do Jair Bolsonaro, é uma conversa mole essa história de que estamos fazendo isso pelos peixes pequenos de não sei onde. Peixe pequeno é uma ova, né? Esse projeto pornográfico da dosimetria é para livrar a cara do Bolsonaro. E a operação foi uma das coisas mais escancaradas, mais vexaminosas, mais absurdas que a gente já viu no Brasil, né? Então, o Flávio Bolsonaro, veja você, o projeto da dosimetria estava congelado lá.
que o PL dizia, não, dosimetria não, ou anistia ou nada, porque nós somos muito valorosos, somos pessoas que pensamos em princípios, claro, claro, claro. Aí, o seu Eduardo Bolsonaro, na sexta, o seu Flávio Bolsonaro, na sexta, diz ser o candidato, no sábado, diz ter um preço, aí diz, não, foi mal entendido, o preço seria anistia, só liberdade. E na segunda-feira, começa a se organizar a votação do PL da dosimetria e na terça-feira, de inopino do nada, o Hugo Mota diz, vamos votar, e vamos votar é já. Está na cara que eles foram até o limite com a tese da anistia, a tese da anistia não emplacaria, e como eu observo no meu texto hoje, veja só, tem um pedaço do Centrão que não quer o Jair Bolsonaro elegível, porque a anistia tornaria o Jair Bolsonaro elegível. Ainda não passaria no Supremo, mas vai lá. A anistia tornaria o Bolsonaro elegível. Um pedaço do Centrão quer se livrar do Jair Bolsonaro, quer se livrar da canga, do peso da família Bolsonaro, ainda que tenha lá um Bolsonaro na chapa, a gente já chega lá. Né? Mas quer um outro titular na direita, quer uma outra pessoa para administrar esse troço da direita. Inclusive, quer alguém que em economia esteja à direita do próprio Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas. Então, essa parte do Centrão não votaria anistia. Não, anistia, não. Não tinha como passar anistia. O PL sozinho não conseguiria, então um pedaço do Centrão não votaria. Os progressistas, evidentemente, não votariam. Não passaria. Agora, a dosimetria, a redução de pena, a redução substancial de pena, e, a meu ver, o que foi votado é inconstitucional, né? Do modo como foi, aí sim. Aí sim. Então, aí, vamos lá. É o que dá para fazer. Evidentemente, a família Bolsonaro está contemplada. Então, um primeiro efeito, a candidatura chantagem do Flávio já obteve. Né? A aprovação da dosimetria na Câmara vai passar no Senado. Vai passar no Senado como está. Daqui a pouco a gente vê uma gloriosa declaração do Davi Alcolumbre, que é outro que agora resolveu virar tigrão com os progressistas, e também mia é outro que mia para o poder, né? De fato, né? Um miado um pouco mais rotundo, mas mia também, né? Então, se aprova essa barbaridade, né? E pronto, o Centrão tem lá, fizemos o que vocês queriam, e veja, o PL se comprometeu a não apresentar emenda, né? O Sóstenes Cavalcante foi lá dizer, esse texto é o texto, o Jair Bolsonaro aprova esse texto, então temos o aval do Jair Bolsonaro para aprovar, portanto, a história da anistia fica para depois, eu não sei, podemos ver isso ano que vem. Agora, nós precisamos de um sinal. Né? Esse sinal foi dado, e o que se espera é que, acho que fica para o ano que vem, vamos ver, né? O que se espera é que o Flávio alegue um fato novo qualquer, né? Desista da candidatura, não, jamais renunciarei, desista da candidatura e, eventualmente, coloque a Michelle, vá para a disputa para o Senado do Rio de Janeiro, que é considerada fácil para ele, e a Michelle Bolsonaro, quem sabe, vice de Tarcísio de Freitas. Uma ideia a que o tarcisismo resistia muito,
já resiste menos agora, né? Porque vamos falar, porque aí vai se falar, temos de nos livrar do governo Lula. Eles estão falando muito de virar a página, virar a página, virar a página. O que a gente pega, inclusive, alguns textos também, né? Do governo Lula, e aí vai com Michele. Há a expectativa de que o Tarcísio tem liderança, então, para quem defende isso, suficiente para não parecer um mero boneco de mamulengo. Quem não está convencido ainda dessa alternativa, vamos ficar atentos aos próximos movimentos, às próximas mensagens nas redes, né? Eduardo ainda não está convencido disso, ele segue com a sua tese de que tem de ser um Bolsonaro a liderar mesmo a chapa e que derrota também a vitória se eles conservarem o controle da oposição e disso que eles consideram ser a grande ideia para a revolução conservadora no Brasil. Carlos também não está convencido, né? Mas o Flávio, desde o começo, né? O Flávio tanto era para negociar que ele não demorou 24 horas para falar isso, né? Então, essa foi a aposta do Centrão, essa foi a costura que o Hugo Mota fez, né? E nós temos aí esse troço aprovado. Veja, eu puxei para o título hoje do meu artigo, e afirmo isso no meu artigo, e tenho dito isso já há bastante tempo, a gente está refém de uma ideia estúpida no Brasil, e a direita, a extrema-direita navegam nisso com, nossa, mas é mel na sopa, né? Especialmente para a extrema-direita, que é a tal da polarização. Nós precisamos evitar a polarização. Então, na cabeça desses teóricos da polarização, se você tivesse uma disputa em que não tivesse nem Lula nem Bolsonaro, pronto, a polarização já não existiria. A tese ignora o fato de que Bolsonaro é um golpista, Lula é um democrata. Se você tiver um nome alternativo que não seja nem Lula nem Bolsonaro a vencer a eleição, e Bolsonaro está fora da disputa, ou um Bolsonaro, então pronto, isso também representaria o fim da polarização. Ignora o fato óbvio de que Tarcísio não é um não Bolsonaro. Tarcísio é um bolsonarista. E insisto em economia, está à direita do próprio Bolsonaro. Vejam que ele é a mão que balança o berço dessa articulação, junto com o Hugo Mota, né? E eu insisto, a polarização, se existe, é outra. A polarização, se existe, é entre aqueles que são tolerantes com o golpe e aqueles que são intolerantes com o golpe. Eu acho que o que aconteceu ontem ainda é o golpe por outros meios. É o golpe diluído agora no parlamento. O parlamento que foi invadido pelos golpistas. Não ter nem mesmo não ter respeito nem por si mesmo. Né? Porque isso que se fez ontem é um flerte. A gente precisa entender a gravidade do que se fez ontem. É um flerte com o golpe. Se a ideia inicial da dosimetria era vamos ali diminuir a pena para alguns crimes, que pegue ali os peixinhos, os ditos peixinhos pequenos do golpe, lembrando que a larga maioria dos invasores já não foi punida. Né? 75% fizeram acordo. Já não teve punição nenhuma. A punição pegou um número reduzidíssimo de pessoas. Né? Mas vamos lá, fazer acordo, nós somos coitados. Mas a gente viu que o que saiu da proposta do Paulinho da Força foi outra coisa. Essa proposta, esse texto aprovado na Câmara e que vai ser aprovado no Senado,
ele beneficia os chefões do golpe. Beneficia os chefões do golpe e com coisas muito graves que estão ali. Portanto, eu insisto, isso ainda é golpismo. É que nós estamos com dificuldade de nomear as coisas. Não é? Porque há certa idiotia da objetividade que diz, bom, mas se o Congresso aprova, como é que isso pode ser manifestação de algum modo golpista? Depende daquilo que o Congresso aprove. Se aprova tolerância com golpe, é golpismo, não? E o que se fez ontem, a proposta do Paulinho da Força, simplesmente todo o capítulo 2 do título 12 da Constituição, do Código Penal, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, tudo foi colocado no mesmo bolo, considerado uma coisa só. Ah, então a gente vai punir o crime mais grave e o resto vira concurso material. Não são crimes que têm uma individualidade. Que era a tese do glorioso Luiz Fux, que, de qualquer modo, torrou a paciência durante 14 horas dos seus colegas para depois absolver todo mundo e condenar só o Mauro Cid e o Braga Neto por tentativa de rompimento do Estado de Direito, como se eles fizessem isso em benefício próprio. Nem sentido o voto faz. Né? Ao se fazer isso e reduzir substancialmente a pena, aí se dá a maior redução de pena, né? Porque um dos crimes, o rompimento do Estado de Direito, a abolição, tem pena de até 8 anos e do golpe de Estado até 12. Ao fazer isso, é aí que a pena cai drasticamente para Jair Bolsonaro, para os outros 6, os outros 5, né, eram 7 com Mauro Cid, os outros condenados, os militares condenados. Então, assim, pela primeira vez na história, eu estou, de novo, pedindo que as pessoas leiam Utopia Autoritária Brasileira, do Carlos Fico. Está aqui, está aqui. Os golpes, uma república de golpes impunes. Os mal-sucedidos e os bem-sucedidos. Pela primeira vez você tem essa punição. Vai o Paulinho da Força, faz, junto com o Hugo Mota, junto com o Tarcísio de Freitas, a mão que balança o berço desse troço, falando de anistia tal, estava planejando outra coisa. É uma gente, inclusive, sorrateira. Né? Então você muda, você passa a mão na cabeça de criminosos, torna praticamente irrelevantes os crimes contra o patrimônio. Com essa proposta que está aí, Diego, qualquer um que decidir invadir sede de prefeitura, sede de governo do Estado, a respectiva sede dos 3 poderes, mas não dá nada, vai dar trabalho comunitário, se for condenado. É um convite à invasão, é um convite à depredação. Mas atenção, daqui a pouco eles vão querer votar uma lei, aliás, já existe essa proposta, para transformar as ações do MST, por exemplo, em terrorismo. Aí sim, aí é outra coisa. Agora, a direita invadir prédio público para ir lá depredar, porque tem reivindicação, não, tudo bem, está tudo certo. Né? E uma coisa muito grave que fizeram, né? Fizeram uma alteração na Lei de Execuções Penais, no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Encareço para que a imprensa preste atenção nisso, tem um texto ou outro, mas eu acho que isso é muito grave, né? Sobre progressão da pena, que não vai atender apenas aos golpistas, não. Tem um monte de criminoso, inclusive da carbono oculto, quando for condenado, inclusive gente ligada ao crime organizado, que está de olho nessa proposta que foi aprovada de progressão da pena, a partir de 1/6 de cumprimento da pena. É a mesma Câmara que votou aquele troço do derrite.
porque entendeu que ali não, ali pegando o criminoso pobre, sob o pretexto de combater Comando Vermelho e não sei o quê, tudo bem. Votam uma lei de progressão, na verdade, alteram a lei da execução penal e vão abrir porta da cadeia de um monte de criminoso perigoso. Tudo para salvar o Jair Bolsonaro. E salvando o Jair Bolsonaro, na verdade, articular o campo da direita e da extrema-direita, que, curiosamente, eles chamam de centro e de direita, e não só eles. Até quem deveria ter mais rigor com as palavras. Nós estamos falando do campo da extrema-direita. Quem tolera golpe de Estado, quem tolera golpe com articulação militar, quem passa a mão na cabeça dessa gente, isso não pode ser chamado de direita, isso não é direita democrática. Isso é extrema-direita fascistada, que foram os beneficiados de ontem, né, pela Câmara, e que serão beneficiados no Senado, porque isso vai passar no Senado também, né? Reinaldo, lá no Senado, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, anunciou hoje que o senador Espiridião Amin vai ser o relator do projeto da dosimetria. Essa proposta deve ser votada na comissão já na semana que vem. Vai ser o Espiridião Amin, viu, o relator, Reinaldo? Espiridião Amin, que está sendo chutado pela direita lá em Santa Catarina, mas vai tentar dar um jeitinho, né? E cada um sabe o que faz com seu amor próprio, mas ele é um defensor obstinado da anistia, e ele tem uma fala meio empolada, assim, né? E ele gosta de falar e arregalar os olhos como se dissesse coisas evidentes ou então tivesse grandes ideias. Sim, vai ser ele, vai ser aprovado no Senado. Vai ser aprovado no Senado. Agora, eu noto o seguinte, eu não sei se o Supremo vai entrar nessa, porque os ombros do Supremo, coitados andam largos demais, né? Já está apanhando demais, como a gente vê, o Supremo apanha mais, inclusive na imprensa, do que golpista. Chamam de golpe até um contragolpe de uma proposta do Gilmar. O fato é, isso que foi aprovado é inconstitucional. Eu não sei se o Supremo vai entrar. Por que é inconstitucional? Porque tem um fundamento. O brilhante Lênio Streck trata disso muito bem, jurista de 4 costados, gaúcho, universal. Existe a chamada proibição da proteção deficiente nas constituições democráticas. É um fundamento das constituições. Não adianta procurar isso na Constituição que você não acha. Isso é um valor da Constituição. Você não pode, ninguém pode. Numa democracia, você não vota porque fere essencialmente a democracia. Você não vota um texto que vulnere, por exemplo, que torne mais frágil, que torne exposto a risco um determinado grupo social. Então, vamos lá. Vou querer votar uma lei em nome da democracia. Se democracia é maioria, eu tenho maioria, vou votar uma lei agora que vá punir negros, que vá punir mulheres, que vá punir ciganos, que vá punir homossexuais, que vá punir... Bom, escolho ali uma minoria sociológica, né, nesse sentido, né, porque a mulher não é minoria, é maioria, né, mas do ponto de vista de direitos ainda é, né, ou de exercício de direito, pelo menos, já que os direitos formalmente são garantidos, mas na prática não, então é isso feminicídio. Eu posso votar uma lei que vulnere algum desses grupos? Não, porque eu não posso votar alguma coisa, é proibido votar alguma coisa que implique proteção deficiente, né, tornar menor a proteção ou garantir em lei que a proteção menor está ali, acabou e é isso aí. E também não se pode vulnerar o Estado
não se pode votar alguma coisa que exponha a democracia brasileira a risco e o Estado brasileiro a risco. Entende? E o que se está fazendo é isso, com esse texto. O que se está fazendo é isso ao fazer um amassadão dos crimes contra o Estado de Direito, contra a democracia, né? E ao expor os prédios públicos à vontade daqueles que queiram invadi-los. Depois pega ali, sei lá, vai, distribui alguma cesta para alguém aí, tá tudo certo, né? O que se fez ontem é muito grave, o que se vai fazer no Senado, né? Como você lembrou bem, o Esperidião Amin é o relator. Eu acho que o PL, o Partido Liberal, não vai apresentar emenda nenhuma ali também, né? Tentar mudar nada, ainda que os progressistas queiram mudar alguma coisa, a tendência é haver rejeição. Mesmo que fosse aprovado, como é um projeto de lei, volta para a Câmara. A Câmara tem que endossar a mudança do Senado. Como não vai endossar, portanto, vale isso que foi para a Câmara, é isso que vai para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Eu espero que o Lula vete e que o veto seja derrubado. Será glorioso para o Lula o veto ser derrubado. O Lula tem que ter essa medalha. É preciso que essa obra seja colada a esse Congresso e a essas pessoas, e a seus autores, e a seus promotores, Hugo Motta, por exemplo, né? Esse grande patriota. Reinaldo. A gente tem, só uma coisinha, a gente tem um vídeo do Alcolumbre garantindo que aprovado já está, né? Acho que a gente pode colocar para encerrar essa parte da conversa para a gente avançar. Acho que nós temos que buscar um meio termo para modernizarmos a legislação, para melhorarmos, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei de abolição de crime contra o Estado Democrático de Direito. E sempre disse, e repito e vou reafirmar, que achava que um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era fazermos a modernização / atualização dessa lei. Então, quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Agradeço Vossa Excelência, senhor presidente. Este ano ainda. Esse ano. Não foi o compromisso que eu pedi no começo do ano? Não é glorioso, Diego, que o Alcolumbre chame isso que aconteceu de modernização? Aquele que não quer mudança nenhuma na lei, não queria mudança nenhuma na lei do impeachment, diz isso é modernização. E ele queria mandar direto para o plenário, hein? Vai passar pela CCJ, etc. Mas ele queria mandar direto para o plenário, para demonstrar o alinhamento dele com a turma.